Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos refletir um pouquinho ainda sobre a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 25 e o versículo 27, que diz assim: a gente sabe que eu já contei um pouco dessa história, mas eu quero ir para o final. Todos vocês sabem que Isaac casa com Rebeca e tem dois filhos. Dois filhos lindos, né? Esaú e Jacó, que foram gêmeos. Esaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó. No capítulo 25 de Gênesis, o versículo 27 por diante, vai dizer assim: os meninos nasceram, os meninos cresceram. Esaú tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, no campo, caçando. E a Bíblia vai dizer que Isaac amava mais Esaú. Por quê? Porque Esaú sempre trazia caça predileta. Aquela caça que Isaac gostava, né? Ele gostava de comer a carne da caça que Esaú trazia, né? Ele amava. Mas já Jacó, ele era diferente, era aquele homem caseiro, né? E a Bíblia vai dizer que Rebeca amava mais Jacó, porque Jacó era mais caseiro, ficava mais dentro de casa, tal, sempre com a mãe e tal. Aí um certo dia, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chega do deserto, né? Do campo, do deserto, exausto, cansado e faminto. Ó, chega do deserto, exausto e faminto. Fome. A fome fez ele entregar o direito de filho mais velho, o direito de primogenitura ao seu irmão Jacó, né? Jacó era muito esperto, né? Já de olho, né? No privilégio, na bênção que Esaú ia receber da parte de Deus e da parte do Pai, né? A gente sabe que Jacó, foi de Jacó que vieram as 12 tribos de Israel, né? Deus fez uma promessa para Abraão, que dele faria uma grande nação. E foi de Jacó que veio as 12 tribos, né? Que eram os filhos dele. Quais eles? Vamos lá. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, foi desses 12 filhos que vieram as 12 tribos de Israel, que lá na frente a gente vai ver que depois da morte de Davi, depois, né, da morte de Salomão, o reino foi dividido e ficaram só duas tribos, Judá, né, e Israel. Então, vamos lá. E está aqui, gente, né, uma história muito bonita, mas ela é muito profunda. E aqui a gente vê que Jacó, ele rouba a bênção de Esaú. Mas só que logo no início, ele também vendeu o direito de filho mais velho. Ele vendeu o direito de primogenitura, está no capítulo 25 e no capítulo 27 de Gênesis, Jacó rouba a bênção de Esaú. Mas no capítulo 25... Esaú vende o direito de filho mais velho. Ele não valorizou aquilo que Deus tinha para ele. Ele não valorizou a bênção que era para ele, gente. E o que me chama a atenção nessa história, que você já conhece, não vou falar mais nitidamente, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Mas quando eu terminei de ler toda essa história, que eu estou agora quando Jacó foge para Pan de Arã, eu já li todas essas histórias da Bíblia, tudo, eu já li tudo, Gênesis, eu já li tudo. Só que eu estou relendo novamente, porque a Bíblia, quanto mais você lê,
mas você vai aprendendo. Quanto mais você lê, mas você vê coisa diferente. Às vezes eu li, mas não já aconteceu de eu ler aqui um capítulo e eu não passei desapercebido. Agora, de repente, eu fui ler de novo. Eita, que coisa mais linda aqui, entendeu? Me chamou a atenção. Aí eu paro para meditar naquela palavra. E a gente vê que Esaú, ele não valorizou o direito de primogenitura dele, né? O que me chama a atenção nesta história, que eu não vou falar mais sobre a enganação de Rebeca e tal, mas o que me chamou a atenção aqui, duas coisas. Primeiro eu vou falar sobre que Isaac já, mesmo com toda a trama, com toda a enganação, na segunda parte aqui quando Jacó rouba a bênção de Esaú, Isaac sempre desconfiou, né? Primeiro que ele disse bem assim, oxe, como é que você chega tão rápido com essa caça? Você chegou tão rápido. Só que ele pegou do rebanho que Rebeca mandou ele pegar. Rebeca disse, vá ao rebanho e traga a mim 2 dos melhores cabritos, né? E enquanto isso, Esaú estava lá na mata, lá no campo, caçando. Quando ele chega com a caça, que ele já prepara a comida, Isaac já tinha comido, né? Então, o que me chama a atenção isso, né? Que o arrumadinho da caça, que era para, vamos dizer assim, e Jacó ainda mente, né? Ele diz que foi Deus que preparou, foi Deus que preparou aquilo. Não, foi Deus que preparou, não, que Deus não trabalha com enrolada, né? Quando ele responde para o pai, que o pai diz, meu filho, tão rápido. E aí ele, foi Deus, pai, que preparou, que providenciou. Que mentira! Foi Rebeca, que disse que vá lá no rebanho e pegue, enquanto Esaú estava no campo caçando. Isso me chamou a atenção. Eu não vou reler todo dia, novamente, que é um vídeo menor, mas isso me chamou a atenção. E o que me chamou também a atenção foi essa parte aqui no versículo 27, no capítulo 27, o versículo 34. Quando vou ler logo aqui. Vou ler logo o capítulo 27 e o 33, que me chamou a atenção, que diz assim: Isaac começou a tremer incontrolavelmente. Por que ele começou a tremer? Quando ele descobriu, né? Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac começou a tremer. Você vê que ele desconfia, né? Tudo, ele fala assim. Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse, então, quem me serviu a carne de caça? Né? Quem foi que me serviu? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Não tinha mais como voltar atrás. Quando Esaú, o que me chama a atenção é isso aqui, que eu vou finalizar o vídeo já já. É um vídeo bem pequenininho. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, me chamou a atenção. Soltou um forte grito amargurado e suplicou. Foi um grito de desespero, um grito de tristeza, um grito de angústia, um grito de dor, porque perdeu o direito de filho primogênito. Mas ele não já tinha vendido o direito de filho mais velho? Ele agora perdeu a bênção. Porque Esaú agora roubou a bênção. Porque ele lá no início, ele já tinha vendido o direito de filho primogênito. E Jacó sempre de olho, né? Mas o que me chama a atenção também é o seguinte. Que ele disse assim. Mas Isaac disse, seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou, não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Porque eu vi, né, os nossos historiadores falando que o nome Jacó significa enrolão, trapaceiro, enganador, né? O nome Jacó significa isso. É por isso que Deus, quando Jacó tem um encontro com Deus lá no Vale de Jaboque, Deus muda o nome dele, né, para Israel, né?
porque o nome dele era sujo, era um nome que não era muito bom, né? Já Esaú exclamou, né? Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora roubou. Primeiro tomou o direito de filho mais velho, que está no capítulo 25, e o versículo do 27, né? Até o 34. E agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim, Pai. Pai, oh Deus. Quando eu estava lendo, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus dá pra gente não perder. Porque a Bíblia vai me dizer bem nítido, que ele chorou em alta voz. A Bíblia vai dizer para mim bem nítido que ele deu um grito amargurado, ele suplicou. O que significa uma súplica? Significa um pedido humilde, fervoroso, insistente em momento de aflição ou necessidade. Ele suplicou, mas não tinha mais jeito. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que o pai ainda disse assim para ele, sabe? Uma palavra muito forte. Muito forte. Nós devemos ter cuidado, sabe? Com aquilo que Deus dá a gente. Muito cuidado. Isso serve para mim, para eu vigiar. Nós vigiarmos. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O céu nos aguarda, né? Estamos aguardando Jesus. Embora muitos não acreditem, mas eu estou aguardando Jesus a qualquer momento. E vim levar a sua igreja, né? Não é tempo mais da gente ficar preocupado com dinheiro, com coisas materiais, com riqueza, não. Vamos se preocupar em guardar a nossa coroa, em estar com as nossas vestes limpas, pronta para aquele grande dia. Isaac disse a Esaú, fiz de Jacó seu senhor, e declarei a todos os seus irmãos que dele o servirão. Eu garanti, Isaac dizendo, né? Garanti a ele fartura de cereal, tal. Por acaso, ele falando bem assim, por acaso o senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz, entendeu? Então tem momentos que a gente chora em alta voz, clama como ele suplicou, mas não teve mais jeito. Sabe o que me chama a atenção? Quantas vezes nas nossas vidas a gente pede algo para Deus e Deus não dá a gente? Sabe por que Deus não dá? Porque aquilo vai nos prejudicar, aquilo vai nos fazer mal. É por isso que eu só peço a Deus assim uma coisa, se for, eu digo, eu peço, até posso pedir. Tem algo que eu tenho pedido ao Senhor, que não é riqueza, mas eu tenho pedido algo ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der isso, eu ficarei muito grata. Mas também se o Senhor não me der, glória a Deus. Glória a Deus, o céu já me aguarda, o céu já tem, o importante é eu estar lá. Mas só que eu preciso de algo aqui. Só que eu não fico assim, desesperada. Ah, Deus, tu tem que me dar. Não. Senhor, se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, amém. Eu vou batalhar para ter. Se eu não conseguir, amém. Mas sem aperreio, sem desespero. Sabe por quê? Porque o céu nos aguarda. O céu nos aguarda. E sabe por que nós não podemos pedir riqueza? Porque a gente não sabe se a gente é capaz de suportar. Eu sei que Deus tem bênção para cada um de nós, mas Ele só dá quando Ele quer. Eu não posso ficar, Deus, me dê isso, me dê aquilo, me dê riqueza. Não, eu não vou pedir riqueza ao meu Deus. Eu peço a Ele aquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso, Ele manda para nós. Ele supre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui Esaú perdeu a bênção por falta de vigilância. Ele perdeu a bênção porque estava com fome, ele estava exausto, ele chegou do campo cansado e Jacó estava preparando um guisado, uma carne, um prato saboroso, vermelho, saboroso. E ele comeu. Aí ele, Jacó, que era esperto. Eu só faço se você me vender. Se você, ele diz assim, ó,
você tem que, em troca, você tem que me dar o direito de filho mais velho. Eu só dou a você esse ensopado vermelho se você me der em troca o direito de filho primogênito ou de filho mais velho. E lá na frente, Rebeca faz todo aquele arrumadinho, no capítulo 27 de Gênesis, Rebeca faz todo aquele arrumadinho e por gostar mais de Jacó, e ela escutou quando Isaac disse que iria abençoar agora, era hora de abençoar o filho, porque já estava cego, já estava ficando velho, já era velho, já estava ficando cego, e precisava abençoar o filho primogênito, derramar, impulsionar a bênção sobre ele. Rebeca escuta e pede, quando ela escuta, quando ele pede para Esaú preparar tudo, preparar o guisado para ele, porque depois que ele comesse, ele iria abençoar. Rebeca chega para Jacó e diz: Jacó, corre na frente, vai-te embora, meu filho. Enquanto Esaú estava no campo lá, caçando ainda, Jacó já foi mais rápido, pegou lá do rebanho. Não importa se alguém está na tua frente por enrolada. Não importa. Deus está vendo. O teu pai, ele te conhece. Ele conhece, ele sabe tudo. Olha, gente, uma coisa que eu aprendi e eu gravo pro resto da minha vida. É que Deus, ele vê. Ele é o Deus que vê. Aquele mesmo Deus que esteve com Agar no deserto. É o Deus que vê. Ele é o Deus que conhece, é o Deus que sonda os corações e os pensamentos. Não importa. Ele é o Deus que vê. Louvado seja Deus. E ele chorou em alta voz e não teve mais jeito. Aí o que me chama a atenção, que agora Jacó teve que ir embora. Rebeca escutou que Esaú queria matar ele. Queria matar Jacó. Rebeca manda ele ir embora lá para Pan de Arã, para a casa do tio dele, a casa de Labão. Ele foi para lá, ficou para lá, e lá mesmo ele se casa, né? A gente sabe que ele casou com Raquel, casou com Lia primeiro, depois Raquel. Aí passou aquele processo, né? Do jeito que ele enrolou, também foi enrolado, foi enganado por Labão. Aleluia. Rebeca já não gostava das duas mulheres hititas de Esaú, ainda disse: eu não quero que meu filho também case com mulher hitita. Vá-se embora, meu filho. Teve que viver agora longe do filhinho querido. E o que me chama a atenção é que Esaú soube que seu pai havia abençoado, né? Jacó, tal, que ele estava lá em Pan de Arã, tal. Sabe o que ele fez? Que me chama a atenção que Esaú agora resolve visitar a família de seu tio Ismael, filho de Agar. Esse eu vou para lá, vou lá visitar o meu tio Ismael. E quando ele chegou lá na casa de Ismael, ele lembra que ele já era casado com duas mulheres hititas. Quando chegou lá, ele agora, sabe o que ele fez? Tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate. Entendeu isso agora? Filho, entendeu agora? Ainda casou com outra mulher, terceira. E foi embora também. Rebeca ficou sozinha. Rebeca agora teve que ficar sozinha. Entendeu? Por causa de uma mãe que ajudou o filho a cometer coisas erradas, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, mães. Mas Deus, como é misericordioso, depois que ele lutou com o anjo lá, né? Deus muda o nome dele. Foi através dele que Deus, até fechei a Bíblia, e foi através dele que Deus levantou as 12 tribos de Israel, né? Glória a Deus, né? E é assim, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma boa noite. Essa é a reflexão de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Guardamos o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Boa noite, tchau. Vou dormir.